À medida que nós caminhamos, no domingo pela manhã, domingo que vem, vamos retomar o tema que temos estudado, adoração congregacional. Mas à medida que nós formos caminhando nossos estudos, irmãos perceberão que teremos algumas alterações na nossa liturgia à noite. Nós teremos momentos em que somente violão e voz estarão conduzindo. Em alguns momentos, eles vão parar para que a congregação ouça a congregação. O culto congregacional, ele é congregacional. Não são os músicos que estão em evidência, nem os instrumentos, mas é a congregação em adoração ao Senhor, cantando ao Senhor, que deve ficar em evidência. Então, os irmãos vão perceber que isso irá acontecer nos próximos domingos. Então, venha preparado para você, de fato, cantar, abrir a sua boca, soltar, abrir o seu pulmão e louvar e adorar ao Senhor. Queridos, convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, segundo livro de Lucas, Atos capítulo 1. Iniciamos a nossa série de mensagens neste livro. Temos pensado neste tema, revestidos por Cristo. E hoje vamos para o nosso terceiro sermão da série. Vamos ler dos versículos de 12 a 16 e depois de 21 a 22. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 12, diz assim: Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Versículo 21. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Até aqui. Meus irmãos, todas as vezes que nós vamos ler um texto, isso que eu vou dizer aos irmãos, não poucas vezes eu já disse, mas todas as vezes que nós vamos ler um texto, qualquer texto, nós precisamos sempre buscar entender, em primeiro lugar, quem foi o autor deste texto e também procurarmos entender para quem ele escreveu esse texto. Nós devemos fazer isso para que possamos compreender melhor a intenção autoral, porque todo texto escrito tem uma intenção na escrita. Todo aquele que escreve, ele escreve com intenções já definidas. E assim nós devemos olhar também para os textos bíblicos. O Espírito Santo, ele inspirou, e entenda a inspiração, não apenas como um sopro no ouvido daqueles que escreveram, não. A própria vida, observe Moisés, a própria vida daqueles que Deus separou para escrever a sua palavra, foi uma vida de um trabalhar do Senhor, e quando estes foram escrever, tudo aquilo que fez parte também das experiências deles com o Senhor, fizeram parte e afetaram o texto. Então nós temos que sempre observar e buscar entender, num texto como esse de Atos, quem foi o autor e para quem ele escreveu. Quando nós não temos essas informações primárias, mais importantes, se torna um pouco mais difícil a tarefa, mas é possível perceber no texto. Quando você lê o texto de forma muito simples, sem trazer à sua memória muitos conceitos e preconceitos já estabelecidos, é possível no texto entender e perceber a intenção do autor. E é muito interessante porque quando nós observamos essa necessidade e essa importância,
Nós vamos para o texto bíblico, irmãos, sem aqueles pensamentos pré-definidos. O exemplo clássico que nós temos nas Escrituras é João, capítulo 10, versículo 10. Quando João ele relata aquilo que Jesus disse: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida. Muitos crentes, quando leem esse texto, pensam no diabo. Jesus nunca pensou no diabo quando falou: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Se você observar o contexto que começa em João capítulo 9, você vai entender claramente o que Jesus está falando e sobre quem ele está se referindo ao falar do ladrão. No caso do livro de Atos, irmãos, nós temos as principais informações. Nós sabemos quem é o autor e nós sabemos quem é a pessoa para quem ele escreveu. Lucas, quando ele escreve o seu evangelho, logo no início, ele diz para quem ele escreve o evangelho: para Teófilo. E quando nós lemos o início do livro de Atos, nós sabemos que é o mesmo Lucas que está escrevendo um segundo livro também para Teófilo. Então, graças a Deus pela bondade do Senhor, em alguns textos nós temos essa facilidade de entendermos. Então, o livro de Atos é quase que uma carta, porque foi escrito para uma pessoa. A intenção de Lucas não foi escrever para uma igreja. Deus preservou e Deus deu à igreja. Mas Lucas, quando escreveu, ele escreveu para Teófilo. Isso está no primeiro versículo do livro de Atos. Mas domingo passado, irmãos, nós vimos que o tema de Atos foi mostrar para Teófilo, e Deus preservou para nós como igreja, mostrar para ele a obediência da igreja à comissão de Jesus dada aos apóstolos e o mandamento que Jesus deu para que a igreja seja sua testemunha. Mas isso, ser testemunha de Cristo, só é possível, é o que Lucas está falando logo no início, só é possível pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Jesus disse aos seus discípulos: eu vou, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu estou convosco e estarei em vós. Quando Jesus disse: eu estou convosco e estarei em vós, ele estava falando exatamente do Espírito Santo. Vocês receberão poder, está no versículo 8 do capítulo 1 que nós já estudamos. Vocês receberão poder para serem minhas testemunhas quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Os irmãos vão se lembrar, a história da igreja é uma história de obediência ao chamado. Por vezes, uma história marcada por um retorno ao chamado, mas sempre uma história de perseverança no chamado. Mas quando você pensa em igreja, você precisa entender que a igreja caminha neste mundo a partir de uma ordem dada por aquele que criou a igreja e a sustenta pelo seu poder. E é pelo Espírito de Cristo que a igreja se move neste mundo. Meus irmãos, essas verdades iniciais que Lucas está passando para Teófilo, e Deus preservou para a igreja, Deus preservou para nós, nos ensina, queridos, que nós nunca, grave essa expressão, nós nunca manifestaremos o propósito de nossa existência neste mundo se não entendermos que tudo o que fazemos deve ser, precisa acontecer no poder e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Seja o nosso culto, sejam as nossas reuniões, seja na criação de nossos filhos, seja na edificação de nossos casamentos, seja em nossa santificação pessoal, em nossa obediência a Deus, seja em nosso testemunho pessoal, sejam os nossos momentos devocionais, nada deve acontecer se não for pelo Espírito de Cristo, no poder do Espírito de Cristo, e preste atenção, na dependência do Espírito de Cristo. Somente no capítulo 1, Lucas faz menção do Espírito Santo 4 vezes. Somente no capítulo 1. E essas verdades, queridos, do primeiro capítulo de Atos, elas são essenciais, por isso que nós estamos investindo um tempo maior no primeiro capítulo. São verdades essenciais para embasar todas as experiências da igreja a partir da metade do capítulo 2. E é sobre essa dependência, queridos, que Lucas quer mostrar a Teófilo, que essa igreja emergente, ela age, ela vive.
como testemunha de Jesus, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Revestidos por Cristo. Eu espero que você esteja lendo o livro de Atos. Pastor, já li. Leia de novo. Já li Atos, pastor, então volte e leia o primeiro livro, Evangelho, e depois leia o Evangelho e depois Atos juntos. Ler tem muitas coisas para nós lermos. Mas qual é a lição principal, queridos, que eu quero destacar nesta noite no texto que nós vamos observar? Lucas, ele está ensinando para Teófilo. Quem foi Teófilo? Os irmãos já sabem dessa informação. Provavelmente um aristocrata romano, porque ele é chamado de excelentíssimo Teófilo. Paulo, ele utiliza essa expressão somente quando ele se refere ao rei Agripa, ao governador romano. Então, provavelmente, quando ele chama Teófilo de excelentíssimo Teófilo em seu evangelho, Teófilo provavelmente era alguém de alta posição do governo romano, e ele provavelmente chegou ao conhecimento de Cristo, e ele estava vendo essa igreja se desenvolver, crescer, e agora sofrer. E quando Lucas escreve esse texto para ele, 63 depois de Cristo, a igreja já está sofrendo forte perseguição em Roma. E o que Lucas quer ensinar para ele e também para nós, logo no início da igreja, é que nossas decisões e ações devem ter evidências do mover do Senhor. Eu vou repetir a lição porque é somente uma. Nossas decisões e ações devem ter evidências do mover do Senhor. Versículo 15 diz assim: naqueles dias Pedro se levantou no meio dos irmãos. Até aqui. Queridos, até aqui vemos, aqui nesse texto que eu acabei de ler no versículo 15, logo no início, nós vemos que Pedro, ele se levanta. Não é comum na história da caminhada de Pedro com Jesus, nós percebemos essa cena, Pedro se levantando e agindo, não é? Pedro sempre tomou essa iniciativa. Quando nós olhamos o versículo 15, o texto diz que Pedro, ele se levanta. E quando Pedro se levanta para conduzir aqueles irmãos a uma tomada de decisão, em direção a algo muito importante. E o que a igreja estava agora, em seu início, precisando decidir? Eles precisavam escolher alguém para assumir o lugar de Judas Iscariotes. Nós não temos aqui 11 apóstolos, nós só temos aqui 12 apóstolos. Judas, ele não está entre eles. Judas, ele morreu após a traição, ele tirou a sua própria vida. E eles precisam escolher alguém para assumir o lugar de Judas. Então há uma decisão muito importante a ser tomada. E o texto diz que Pedro, ele se levanta. É assim que diz o versículo 15. Naqueles dias Pedro se levantou. Agora precisamos voltar um pouco atrás. Precisamos voltar. Logo após os apóstolos, terminamos assim domingo passado, os apóstolos olhando para o céu, vocês se lembram? Jesus, ele sendo assunto aos céus, Jesus sendo envolvido pelas nuvens, e aí 2 varões de branco, eles chegam até aqueles 11 apóstolos, e eles dizem assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Este mesmo que vocês estão vendo subir, ele virá da mesma forma que vocês estão vendo. Assim termina o versículo 11. Quando nós observamos agora, os apóstolos, após terem essa visão e serem consolados com aqueles 2 varões de branco que eram anjos, eles voltam para Jerusalém. Entenda, eles estavam no Monte das Oliveiras. O lugar em que eles viram Jesus subindo aos céus era o Monte das Oliveiras, ou o Monte Olival. E logo após aquele momento da ascensão de Cristo, eles voltam para Jerusalém. É o que diz o versículo 12. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. Agora, o que Jesus disse no versículo 4, na verdade, o que Lucas registra que Jesus disse no versículo 4 de Atos, capítulo 1. Jesus deu uma ordem a eles. Jesus disse: e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Então, meus irmãos, esses apóstolos, após Jesus ser assunto aos céus, eles obedecem, eles voltam para Jerusalém. Jesus havia dito para eles: fiquem em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, e eles voltaram para Jerusalém.
Em obediência às instruções de Jesus, os apóstolos, eles aguardam em Jerusalém. Então, o que está acontecendo aqui é algo que Jesus havia dito para eles. Eles estão aguardando. Aguardando o quê? Algo acontecer da parte do Senhor. E quando isso aconteceria? 10 dias depois, na festa de Pentecostes, que nós vamos observar, se Deus permitir, nos próximos sermões. Entretanto, irmãos, com todas as letras maiúsculas, Jesus havia dito para eles que eles deveriam esperar algo acontecer, porque o Espírito Santo viria sobre eles. Mas nós não podemos nos esquecer que algo já aconteceu antes. Quando os apóstolos, eles estavam reunidos naquela sala trancada, logo após a morte de Jesus, eles estão com medo das autoridades judaicas. A palavra de Deus diz que enquanto eles estavam ali, questionando algumas coisas, provavelmente em seus corações, compartilhando algumas dúvidas, inclusive sobre a ressurreição de Jesus. Jesus, ele entra pela porta, e Jesus diz, a paz seja com vocês. E Jesus mostra os sinais para eles. E logo após isso, Jesus, ele diz algo para eles sobre, eu enviarei vocês. E logo depois disso, a Bíblia diz, João descreve em João 20, 22 o seguinte, e havendo dito isto, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Então, antes mesmo do Pentecostes, antes de Atos 2, antes da chamada descida do Espírito Santo, os apóstolos, eles já estavam sendo guiados pelo Espírito de Cristo. Eles já estavam sendo conduzidos. E dos versículos 1 a 11, irmãos, nós vemos que o Espírito de Cristo, ele não apenas reveste a igreja de autoridade e poder. O Senhor, ele reveste a igreja também de esperança e expectativas por Cristo, quando Cristo sobe aos céus. Essas verdades, Teófilo, ele está recebendo de Lucas. Agora, o que acontece a partir de agora? O que está acontecendo a partir de agora? Nós vamos perceber, irmãos, que Lucas começa a mostrar outras manifestações e obra do Senhor em sua igreja, antes mesmo do Pentecostes acontecer, do cumprimento da profecia de Joel, a descida do Espírito Santo. É importante pensarmos mais um pouco sobre o Espírito Santo. Todas as vezes que pensamos no Espírito Santo, temos que lembrar do pneuma de Deus. Assim como Deus, ele soprou o fôlego de vida no homem. Jesus, ele olha para os seus apóstolos e diz, recebam o Espírito Santo. Vida é movimento. A ausência de vida é ausência de movimento. A igreja, ela se move porque ela está viva. Mas ela se move não pela sua capacidade de se mover. A igreja, ela se move pelo agir, pelo pneuma de Cristo, pelo pneuma de Deus, pelo Espírito de Deus. Agora entenda, após a ascensão de Jesus, esses apóstolos, eles sabem que eles devem permanecer em Jerusalém, eles sabem que eles devem esperar algo acontecer, mas o Espírito já está conduzindo esses apóstolos. E eles, meus irmãos, sabem que eles precisam tomar uma decisão. Uma decisão precisa ser tomada. Então, para onde eles vão? Eles vão para uma sala. Eu creio que um cenáculo, 120 pessoas, uma sala qualquer, a sala de uma casa, como a igreja se reunia na casa de João Marcos, da mãe de João Marcos, em Atos capítulo 12, não caberia provavelmente 120 pessoas, mais ou menos. Então eles vão para um cenáculo, eles precisam tomar uma decisão, e nós sabemos disso, mas sabendo, meus irmãos, sabendo que algo iria acontecer da parte do Senhor, eles vão para Jerusalém, eles começam a se reunir, e eles tomam algumas ações, e é sobre isso que nós estamos falando nesta noite. O que acontece no versículo 15 é a decisão que Pedro toma, e toda decisão me leva a uma ação.
Pedro decide e Pedro age. No versículo 15, Pedro decide e Pedro age. Mas antes de Pedro decidir e agir, a Bíblia diz, naqueles dias. Versículo 13 diz assim. Eu não vou ler novamente o nome de todos os apóstolos, porque a ênfase no versículo 13 é a presença de todos os 11 apóstolos. Versículo 14. Todos estes quem? Os 11 apóstolos. Perseveravam unânimes em oração com as mulheres. Que mulheres? Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. É interessante, meus irmãos, o tamanho desse grupo. Isso me chamou a atenção exatamente pela realidade que experimentamos hoje com os batismos. Hoje nós experimentamos o acréscimo à nossa igreja de vidas. E chegamos hoje a um número de 119 membros, além das nossas mais ou menos 40 crianças. Temos quase uma congregação de crianças, não é isso? Eu acho que já não caberia no hotel que nós começamos, só se fossem as crianças. Mas é mais ou menos aqui o número da nossa igreja hoje. Eles estão ali, e quem são essas pessoas? Nós temos algumas informações. Essa igreja começa com 11 apóstolos, tem ali também a presença dos 4 irmãos de sangue de Jesus, então 11 mais 4, 15. E temos Maria, é o que o texto diz, 16 pessoas, mais as mulheres. Mulheres, nós não sabemos quem eram essas mulheres, e sabemos que existem mais homens, porque vamos ver no decorrer do texto que eles vão olhar para escolher mais algum apóstolo. E também temos provavelmente a presença daqueles 70 que Jesus enviou, de 2 em 2, para pregar o Evangelho. Mas essa não é uma informação importante para nós. A questão, meus irmãos, é que Lucas está ensinando a Teófilo e a todos nós que a primeira decisão importante que a igreja tomou aconteceu após perseverante oração. O que antecede a decisão de Pedro, no versículo 15, é exatamente uma reunião constante, perseverante, de oração unânime. E é nessa dependência do Senhor, meus irmãos, que nós precisamos observar alguns detalhes do texto, e eu quero observar com você para depois aplicarmos essas verdades. Nossas decisões, queridos, nós aprendemos que neste mundo, como testemunhas de Jesus, as nossas decisões e ações, em primeiro lugar, elas devem acontecer em obediência ao que Jesus nos deixou. Eu vou repetir. Nossas ações, nossas decisões, ou melhor, decisões e depois ações, devem ser tomadas sempre em obediência ao que Jesus nos deixou. Nunca sendo contraditório ao que Jesus nos deixou. Como eu disse no versículo 4, eles recebem uma ordem de Jesus, permaneçam em Jerusalém. E o que eles fazem? Eles vão para Jerusalém. Então nós percebemos em primeiro lugar nessa igreja que está iniciando obediência. Obediência ao que Jesus deixou. Mas não é interessante, meus irmãos? Eu creio que é muito interessante. E mais uma vez nós podemos pensar no texto. Os discípulos, os apóstolos, eles tiveram 2 momentos difíceis de separação. O primeiro momento difícil foi o momento em que Cristo foi crucificado. Está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Quando Cristo foi crucificado, os discípulos eles se dispersaram. Houve uma separação. E é interessante o que aconteceu com essa separação. Na primeira separação, nós percebemos alguns voltando à velha vida. Vocês se lembram? Pedro, Tiago e João, que foram reputados como colunas da igreja, eles voltam a pescar. No caminho de Emaús, nós temos 2 discípulos indignados com o que havia acontecido, sem esperança, voltando talvez à velha vida. Agora nós temos um segundo momento de separação, quando Cristo ele é assunto aos céus, há uma separação entre o Senhor e eles. Mas nós não vemos mais Pedro, Tiago, João voltando a pescar. Nós não vemos nenhum apóstolo titubeando sobre o que fazer. Pedro, Tiago e João, eles estão conduzindo os apóstolos para uma decisão muito séria.
Sabe por que isso acontece? Porque quem tem convicções da parte do Senhor não pode viver como se não as tivesse. A grande questão são as nossas convicções bíblicas, não nossas. Quem tem convicções do Senhor bíblicas não voltam a viver mais como se não tivessem essas convicções. Em segundo lugar, nossas decisões e ações devem acontecer com a liderança à frente. Isso é muito importante. Os 11 apóstolos, eles conduzem esta congregação, esta igreja emergente. Eles estão ali. E não tenho dúvidas, meus irmãos, que nesse período em que Teófilo está lendo esse texto, muitas outras cartas, epístolas já estão circulando pela igreja, 63 depois de Cristo. Então eles já sabem, por exemplo, que onde o líder está, a família está. Eles já sabem disso. E ele está lendo, Teófilo está lendo que quem está conduzindo são os 11 apóstolos. Eles estão presentes naquela reunião de oração. E é uma verdade, meus irmãos, bíblica, que nós não podemos nos esquecer. Nada na igreja acontece pelo mover do Espírito Santo, se a liderança não for um modelo de fé para o rebanho. E eu não estou falando modelo de outras coisas, é modelo de fé. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 1, Pedro ele se dirige aos presbíteros e ele diz: digo aos presbíteros, eu presbítero como vocês, pastorei o rebanho de Deus, como modelos do rebanho, modelos de fé. O início da igreja começa com os 11 apóstolos em obediência. E nós temos um número grande de irmãos, 120 pessoas logo no início. Mas quem está conduzindo? Os 11 apóstolos. A liderança está lá. Agora vejam a lógica do Senhor. Isso é lógica do Senhor. É lógica. Se o Espírito Santo move a igreja, quando vai escolher os seus pastores, a não procurar em suas capacidades acadêmicas e muito menos em suas habilidades governamentais ou intelectuais. O Espírito Santo conduz a igreja a olhar para dentro da casa do líder. Se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, porém, que ele seja irrepreensível marido de uma só mulher. E aí começa a lista. Porque isso sempre esteve na mente do Senhor. Agora, se tudo aquilo que o Espírito Santo faz na igreja dele começa com aquilo que ele faz na vida de líderes, colocando esses líderes como modelos e rebanho, meus irmãos, o que vocês acham que o Espírito Santo está fazendo quando a igreja é formada por famílias? O Espírito Santo, ele vai e começa a trabalhar no ambiente de liderança das famílias. E eu creio, queridos, que o Espírito Santo está trabalhando na nossa igreja. Ele está trabalhando não apenas em nossas vidas como indivíduos, mas em nossas vidas, em nossa estrutura familiar, em nossa conduta familiar, inclusive para restaurar o que o pecado destruiu. É nessa perspectiva que estamos desenvolvendo nossos encontros de famílias. Começamos sábado passado com o pastor Altair, lançando exatamente este fundamento. Tudo aquilo que Deus faz, que o Espírito Santo faz, Ele começa fazendo na vida de homens que Ele chama para estar à frente. E se isso acontece na igreja, é interessante. Leia as epístolas nessa perspectiva. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, servindo uns aos outros no temor do Senhor. As esposas, sujeitas aos seus próprios maridos. Maridos amando as suas esposas, como Cristo amou a igreja. A manifestação do enchimento do Espírito Santo não é no culto, é em casa.
É na vida do líder. Na vida daquele que Deus levantou para guiar. Maridos, conduzir a sua esposa, é isso que, como pastor, eu desejo que você creia. Conduzir a sua esposa e seus filhos para mais perto do Senhor não é apenas um desejo, não é apenas um ideal, não é apenas um alvo, muito importante a ser alcançado. Não, isso é obra do Espírito de Cristo. Se você é crente, isso é obra do Espírito de Cristo na igreja. Então, ser o líder da sua casa e conduzir a sua esposa, os seus filhos para mais perto do Senhor, como um modelo de fé, não é algo apenas porque o pastor prega isso, porque a igreja, porque aquela teologia fala isso. Não, isso é obra do Espírito de Cristo. Sabe por quê? Porque Deus te fez para liderar. Poderia ter uma reunião de oração ali naquele cenáculo das mulheres, os outros homens que seguiam a Jesus, mas não, começa com os apóstolos indo. Eles são os referenciais, eles são modelos. Minhas irmãs, vocês não foram chamadas por Deus para tantas coisas que colocam sobre você. Você foi chamada para liderar seus filhos como referencial. Não basta você dizer para sua filha: ore, busque, confie. Ela precisa ver isso em você. Filhos seguem, não princípios. Filhos seguem referenciais. Eu não tenho dúvida que as famílias dos apóstolos estão presentes. Eu não tenho dúvida. Agora nós temos, meus irmãos, a realidade que muitas vezes nós não acreditamos. Minhas irmãs, deixa eu dizer algo para vocês. O Senhor capacitou vocês para isso. E Ele está santificando você para isso. Assim como os homens. É o trabalhar do Espírito de Cristo. Irmãos e irmãs mais maduros, você não precisa levantar a mão. Porque sempre você será mais maduro que alguém. Na igreja do Senhor, é mover do Espírito Santo usar as nossas vidas para sermos exemplos para os demais. Paulo, antes de morrer, disse para Timóteo: Timóteo, tudo aquilo que você ouviu e recebeu de mim, isso transmite a homens fiéis, para que eles sejam também capazes de transmitir a outros. Essa transmissão, meus irmãos, ela tem a ver com uma transmissão oral, mas é uma transmissão muito mais pelo exemplo. Pelo exemplo. É obra do Espírito Santo usar aqueles a quem Ele mesmo confere liderança, não apenas para guiar, mas para serem exemplos de dependência de Deus. Por fim, não do sermão. Nossas decisões e ações devem acontecer com perseverança unânime em oração. E é interessante porque no versículo 14, queridos, o texto diz: todos estes perseveravam unânimes em oração. Até aqui. Como nós já vimos, os apóstolos, eles sabiam que eles deveriam fazer alguma coisa. Mas o que acontece no versículo 15, a postura de Pedro ao se levantar para escolher um outro apóstolo para assumir o lugar de Judas, foi algo que o Espírito Santo, eu creio, ele tocou no coração de Pedro. Os outros não sabiam. Mas todos eles sabiam que eles precisavam fazer algo antes. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo sempre conduz os seus a entenderem que antes de decisões e ações a serem tomadas, elas devem ser antecedidas por oração, por dependência de Deus e de forma perseverante. Eles não deveriam se dispersar. Interessante, os apóstolos, eles não deveriam se dispersar e cada um seguir o seu caminho, como aconteceu após a crucificação. Eles também, meus irmãos, poderiam, imagina, logo após a ascensão de Jesus, eles poderiam se sentar ali,
no Monte das Oliveiras, eles poderiam acender uma fogueira, pegar o marshmallow israelense, né, e começar a conversar sobre todas as experiências que eles tiveram com Jesus. Não, eles não fizeram isso. Isso eu creio que teve um outro momento, talvez, não com marshmallow, mas talvez com mel, com tâmara, sei lá, não sei o quê. Mas a questão é que eles deveriam sair para orar. Jesus não está mais entre nós e Ele nos deu uma ordem. Algo vai acontecer antes de nós irmos e sairmos por toda a Judéia, por toda Jerusalém, por toda Samaria e até os confins da terra. Algo vai acontecer. O que nós vamos fazer? Nós sabemos o que nós vamos fazer. Vamos todos orar. Mas não é uma oração comum. É uma oração que existe não apenas com unidade, mas com unanimidade. Há uma diferença gritante. Nós podemos estar reunidos aqui e sermos unidos, mas podemos não ser unânimes. Aqui há uma unanimidade, o texto diz. E o que significa isso? Todos tinham a mesma disposição mental. A mesma disposição mental de orar e buscar a orientação do Senhor, todos juntos. Quando o texto diz, no versículo 15, naqueles dias Pedro se levantou, que dias? Naqueles dias em que eles estavam reunidos de forma perseverante, orando, buscando ao Senhor, naqueles dias o Espírito Santo guiou Pedro. E Pedro toma uma decisão importante. Mas o que acontece antes? A igreja, ela está toda reunida. Mas entenda, isso é muito importante para todos nós. Quando Deus pensa em dependência, porque a igreja ela nasce em dependência de Deus, a igreja ela caminha em dependência de Deus, e a igreja precisa transpirar dependência de Deus. Quando o Espírito Santo, ele conduz essa igreja que está nascendo, todos. Não há uma disposição mental em alguns. Não há a mesma disposição mental apenas em algumas pessoas, apenas os apóstolos. Todos estavam reunidos, orando, buscando ao Senhor de forma unânime, e eles perseveravam em oração. Agora olha que interessante. Se nós pararmos para pensar, o que acontece em Atos capítulo 2 é a descida do Espírito Santo. O que está acontecendo aqui agora é o agir do Espírito do Senhor. Mas ainda não se concretizou a profecia de Joel em Atos 2. Eles estão de forma unânime, eles são unânimes, eles têm a mesma disposição mental de depender do Senhor, eles estão em oração perseverante. E aí quando nós vamos para Atos, a partir do versículo 42, depois da descida do Espírito Santo, obra clara do Espírito Santo na vida das pessoas, sabe como que eles estão? Todos estavam juntos, unânimes, perseverando em oração. Os frutos daquilo que começou com os apóstolos, com aqueles 120 irmãos, está sendo reproduzido agora nesta igreja que está crescendo. E que Atos capítulo 4 tem a conversão de 3.000 pessoas, 3.000 almas. Resumindo, meus irmãos, e antes de fazer as aplicações finais, olhando para o texto, vemos o agir do Espírito Santo conduzindo esta igreja logo no início. A partir de líderes, conduzindo os irmãos para a dependência do Senhor. Davi, ele nos ensina isso. Nós vimos uma série de mensagens pensando no final da vida de Davi, mas a vida de Davi era uma vida de dependência. Davi, antes de tomar qualquer decisão e ação, ele consultava ao Senhor. Senhor, eu vou para Jerusalém. Senhor, eu desço. Senhor, eu saio daqui. Senhor, eu vou para lá. Porque todo aquele, entenda que Davi, ele era alguém guiado pelo Espírito de Deus. Todo aquele que Deus levanta e é movido pelo Espírito dele, e tem da parte de Deus um chamado como líder, ele é o referencial. Pelo menos deve ser. Segundo,
Todos dependendo de Deus em oração unânime, sem exclusão. E agora, caminhando, meus irmãos, para algumas aplicações que são muito importantes para nós, eu creio que agora começa a fazer um pouco mais sentido para todos nós. E quando nós estudamos o livro de Atos, nós temos sempre que pensar em primeiro lugar, não como indivíduos, mas como igreja. Porque é o mover do Espírito de Deus sobre a igreja e por intermédio da igreja. Eu creio que talvez Teófilo, eu não sei, pelo fato de Teófilo ser alguém de alta posição do governo, eu creio que ele está olhando a igreja, e eu não sei se Teófilo tinha alguns preconceitos em relação à igreja. Nós temos um número muito grande de pessoas que têm muitos preconceitos em relação à igreja. Talvez Teófilo tivesse. Mas é interessante que nós podemos perceber que Lucas ele está ensinando e mostrando para esse querido irmão, talvez o novo convertido, como que é o mover do Espírito de Deus na igreja dele. Então a igreja de Jesus, ela se move sempre perguntando para o Senhor sobre o que fazer. A igreja do Senhor se move em dependência do Senhor. O Espírito Santo, ele sempre move a igreja conduzindo seus líderes como guias e como modelos de fé para o rebanho. E por fim, o Espírito Santo move a igreja sempre a depender de Deus, em perseverante oração. Mas eu vou enfatizar algo, não apenas para alguns, para todos. Isso que nós vemos, meus irmãos, nas igrejas evangélicas, e infelizmente é algo que nós vemos em quase todas as igrejas evangélicas, mas como pastor chamado por Cristo eu não aceito. É que quando nós temos um evento, muitas pessoas estão presentes, mas quando nós temos uma reunião de oração, sempre são poucos os que estão presentes. Se formos fazer uma reunião para estudarmos as Escrituras, vamos estudar escatologia, vem um monte de gente e aparece gente de onde a gente nem imagina. Mas quando nós convocamos a igreja, vamos buscar ao Senhor, são poucos. E aí surgem as muitas desculpas, e algumas que a gente até entende, mas queridos, diante de Deus, muitas das nossas desculpas são muletas. Parece que a oração, o buscar ao Senhor, é algo muito difícil e facilmente nós negociamos. Mas é mover do Espírito de Cristo, conduzir, não alguns. Poderia ter uma reunião, meus irmãos, vigília de oração no monte. Aqueles que gostam. Os 11 apóstolos poderiam ter ficado lá, vigília de oração no Monte das Oliveiras após a ascensão. Vamos ficar aqui orar? Não, eles vão para o lugar e eles estão reunidos com todos aqueles que foram chamados por Cristo. Unânimes, todos juntos, perseverando em oração, antes as coisas começarem a acontecer. Reforço essa verdade. A consciência, meus irmãos, de dependência em oração, ela é essencial. Mas nunca Deus pensou que fosse essencial apenas para alguns. Sempre é para todos, para todos os salvos. Sabem por quê, meus queridos? Muitas vezes, nós vemos mais movimento da igreja do que o mover do Espírito de Cristo na igreja. Sabe por quê? Eu tenho uma tese. Eu creio que é porque falta unanimidade na dependência. Falta cumplicidade na dependência. Falta perseverança na dependência. Sempre são poucos os que estão juntos nessa dependência. Sempre é uma minoria. E eu não aceito como pastor, eu não me contento com uma minoria, e eu não estou preocupado com números. Eu estou como pastor, como líder dessa comunidade,
desejando conduzir a igreja a entenderem que Deus, Ele pensou em todos, não em alguns. Todos devem estar juntos, perseverando com a mesma disposição mental para buscarmos ao Senhor. O movimento na agenda de uma comunidade, meus irmãos, pode não ter nada a ver com o mover do Espírito Santo. Leonardo Ravenhill já dizia isso. David Wilkerson já dizia isso. Jonathan Edwards já dizia isso. Charles Spurgeon já dizia isso. Certa vez eu estava ouvindo uma mensagem de Charles Spurgeon, século XIX. E na pregação dele ele estava dizendo assim: meus irmãos, por que vocês não comparecem às reuniões de oração? Se é obra do Espírito de Cristo, logo no início, queridos, meus amados irmãos e irmãs, enquanto estamos neste mundo, como servos de Cristo, nós precisamos tomar decisões todos os dias, decisões importantes como indivíduos, decisões importantes como comunidade. Precisamos tomar decisões importantes como famílias, mas não há presença do Espírito Santo se nós não estamos tomando decisões dependendo do Senhor, em dependência do Senhor. Precisamos depender dEle. Pedro precisou se posicionar, mas antes dele se posicionar, a igreja está em oração. De forma unânime, os irmãos estão buscando a Deus. Os irmãos estão dependendo do Espírito Santo. Se Deus nos concede guias espirituais, e eles nos convocam a buscarmos ao Senhor, valorize isso, querido, como obra do Espírito Santo, e não apenas algo que o pastor deseja. É obra do Espírito Santo conduzir a igreja de Cristo a depender dele. Onde estão os líderes desta igreja? Levante a mão, por favor. Os líderes da IBRA. Ok. Nós devemos ser os primeiros. Nós devemos ser os primeiros a buscarmos ao Senhor com o povo de Deus. Com o povo de Deus. Mas se nós já estamos fazendo isso, e eu estou falando para vocês porque eu sei que vocês estão fazendo isso. Se nós estamos fazendo isso, mas o povo não está respondendo à nossa convocação, meus irmãos, meus amados líderes, aquietem o coração de vocês, porque a resposta do povo à nossa convocação tem a ver com a resposta dada ao Espírito do Senhor, que move a igreja. Nenhum pastor, nenhum líder na igreja que não esteja disposto a fazer aquilo que Deus deseja, ninguém vai convocar a igreja o tempo todo para orar. Eles vão convocar a igreja para fazer gincana, eles vão convocar a igreja para fazer o culto não sei do quê, eles vão convocar a igreja para fazer a festa junina evangélica, eles vão convocar o povo e o povo vai. Mas o Espírito de Cristo, Ele levantou líderes para serem referenciais de fé, para convocar o povo de Deus a depender do Espírito Santo de Deus. E isso acontece com oração. Meus amados irmãos, maridos, eu não consigo conceber a perspectiva de um marido que não chama a sua esposa para orar. Você recebeu da parte do Espírito Santo de Deus e do Senhor uma característica maravilhosa: você é o cabeça do seu lar. E você é chamado para liderar como modelo do rebanho, não como questionador, não como aquele que questiona todas as coisas,
Não como aquele que pontua várias questões. Eu já cansei de ver, meus irmãos, filhos crescendo desanimados na igreja. Sabe por quê? Porque os seus pais não estão conduzindo os seus filhos para dependerem do Senhor nos momentos mais difíceis e também nos momentos alegres. Isso afeta diretamente a comunidade dos salvos. Meus irmãos líderes, essa palavra é para consolar o coração de vocês. Não cabe a nós a resposta dos outros. O que cabe a nós é o exemplo. E eu preciso dizer algo para todos nós, porque Deus já falou comigo. Você é responsável pela sua mudança, desde o dia que o Espírito de Cristo habitou você. Você é responsável pela sua mudança. Eu vou pedir licença às minhas irmãs. Sábado agora teremos o nosso terceiro encontro do projeto Ore. Ano passado Deus colocou no meu coração isso para a igreja. A igreja, orando um dia, durante a semana, por 1 hora, quer ser guiada pelo Espírito do Senhor. E Deus falou no meu coração, convoque a igreja a orar mais. Vocês se lembram quando eu comecei a falar? Deus nos chamou, enquanto eu já ouvi muitos conselhos de pessoas conhecidas, queridas, você precisa ir para a mídia, você precisa fazer podcasts, você precisa, eu falei, não, Deus está falando para mim que eu preciso me esconder nele. Eu não fui chamado para estar em evidência nas mídias, louvado seja Deus por aqueles que estão e estão abençoando, mas queridos, sendo sincero com vocês, é muito fácil pastorear pela internet. Todos os crentes têm os seus pregadores preferidos, mas é fácil ir para a internet e ter muitas curtidas. Mas pastorear o povo de Deus todos os dias, se deparar com o pecado dos irmãos, se deparar com as dores, com as lutas, aconselhar, caminhar, orar, não é fácil. Mas quando tem uma igreja por trás que ora, quando tem famílias que estão orando, o Espírito Santo, Ele age e move. E nós vemos o mover do Espírito e não o movimento de pessoas. Então, a licença que eu pedi para as minhas irmãs é que no próximo sábado, das 18 às 9 horas, eu quero convocar todos os homens desta igreja para estarmos aqui orando. Sabe por que vocês, homens? Porque nós fomos chamados para sermos exemplo. Pastor, depois teremos uma reunião só das mulheres? Podemos. Mas eu quero dar uma palavra para os homens no sábado. E depois nós vamos orar. Aqueles que puderem vir em jejum, venham. Nós vamos clamar ao Senhor. Chega de ficar querendo ficar sentado no Monte das Oliveiras. Existem muitas coisas acontecendo. Meus irmãos, Deus me despertou de quarta para quinta-feira, 2 horas da manhã, com um texto latejando na minha cabeça. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. E eu não consegui mais dormir. Você pode imaginar como foi o meu dia na quinta. Mas eu despertei com este texto na minha cabeça. E eu disse para o Senhor, Senhor, domingo eu vou falar para a igreja. Porque essa igreja, ela é movida pelo Espírito de Cristo, não pela nossa agenda. Finalizando, o Espírito do Senhor sempre nos moverá a tomarmos decisões em direção à vontade de Deus, como servos,
como famílias, como em comunidade, como pastor, sempre em oração, sempre em unidade e unanimidade quanto a isso. É possível uma igreja ter unanimidade? Sim. É quando a igreja tem a mesma disposição mental de depender do Senhor, quando o Senhor nos dá oportunidade, nos convoca. E em perseverança. Você parou, meu irmão? Marido, você parou. Não pare. Não pare. Isso de conduzir o seu lar para mais perto do Senhor, Deus não deu à sua esposa. Deus deu a você. Ele te capacitou para isso. Seja ousado. Chame todos. Mas antes de chamar todos, comece você. Comece você. Quando Moisés, ele pegava aquela tenda e ele saía. A Bíblia diz que aquela tenda era chamada de tenda do encontro. E Moisés, ele saía e todas as pessoas saíam de suas tendas. E elas ficavam olhando para Moisés. E Moisés saía, ia para um lugar mais distante. E Moisés montava a sua tenda e todo o povo do lado de fora de suas próprias tendas. E aí, de repente, Moisés entrava na tenda e a Shekinah de Deus descia sobre a tenda e todo o povo se ajoelhava. Sabe por quê? E é interessante, porque quando Moisés saía, Josué não saía, ele ficava. Seria o próximo líder. Perceba como Deus conduz o povo dele, dando um referencial e referenciais de homens que o buscam, que o temem. Por isso eu preciso dar uma palavra para os homens desta igreja. Estamos brincando com os nossos ídolos, quando eles precisam ser destruídos e destronados. Nós temos um rei, nós temos um Senhor, e Ele é santo. Deve ser buscado, deve ser adorado na nossa prática. Meu irmão, quando você entender isso, você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa. Isso será refletido na igreja. Minhas irmãs, comecem também, sabe por quê? Porque vocês foram chamadas e capacitadas para auxiliar. Pastor, eu não tenho marido. Eu não tenho mais minha família. Mas você tem tudo o que você precisa, você tem o Senhor. Dependa dEle. Ele te sustentará. Ao fazermos isso, meus irmãos, podemos ter a certeza de que o Espírito Santo nos guiará. Podemos ter a certeza de que estaremos caminhando como igreja na direção dEle. Começou lá com 120 pessoas, assim como nós estamos hoje. Mas não poderíamos usar esse exemplo dessa igreja emergente como um referencial a partir de agora? Deus já tem feito, Deus tem agido, o Espírito Santo tem se movido em nós e entre nós. Eu posso testemunhar e ficar aqui dando muitos testemunhos que eu ouço, mas meus irmãos, todas as vezes que o Espírito Santo se manifesta entre nós, nós desejamos mais a presença dEle. Se nós que éramos miseráveis pecadores, fomos alcançados com poder e graça, Deus nos chama a vivermos este mundo com o mesmo poder e graça, para tomarmos decisões que de fato honrarão mais ao Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Convido os irmãos a juntos orarmos ao Senhor. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, não é sobre mais um sermão, não é sobre mais um culto, não é sobre mais um louvor, é sobre o sermão, é sobre o culto, e é sobre o louvor que nós vamos cantar.
É sobre aquilo que o Senhor desejou falar com a tua amada igreja hoje. Senhor, e assim como o teu Espírito Santo, ele tem movido a igreja do Senhor espalhada pela face da terra, o Senhor tem também nos movido. E sempre, ó Deus, teremos evidências desse mover do teu Espírito Santo, quando nós começamos a depender mais do Senhor. Eu quero fazer um pedido ao Senhor, ó Deus, perante toda a congregação. E eu sei que os teus ouvidos estão inclinados para nós. Seu Deus, faça com que nós tenhamos reuniões de dependência perseverante do Senhor, com esta mesma unanimidade, essa mesma disposição mental, que aqueles irmãos naquele cenáculo, eles tiveram. Desperte a tua igreja a desejar e a buscar ao Senhor mais e mais, principalmente quando temos que tomar decisões sérias e agirmos em direção a uma situação, que tudo isso seja antecedido por constante e perseverante oração. Isso nos nossos lares, isso, ó Pai, na nossa igreja. Senhor Deus, obrigado pela vida dos líderes desta igreja. Eles têm, ó Deus, me acompanhado. Eles têm, Senhor Deus, sido referenciais para esta comunidade. E eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor continue a nos conduzir para o Senhor, para sermos exemplos. Não apenas como líderes da igreja, mas todos os homens como líderes de seus lares, esposas, como aquelas que lideram também os seus filhos e os ensinam, edificam o lar. Que façamos tudo isso sempre na dependência do Espírito Santo. Porque o poder do pecado que um dia reinou, ele não reina mais. Aquilo que nos prendia não nos prende mais. Mas nós precisamos crer e ter ousadia e fé para, na dependência do teu Espírito Santo, experimentarmos o que só o teu Espírito pode produzir. Se há alguém aqui que não foi ainda convencido do seu pecado e ainda não conhece a Cristo, que seja hoje noite de salvação. Mas, ó Deus, eu creio que esta mensagem foi uma mensagem para o teu povo e que o teu nome seja engrandecido pelo mover do Senhor sobre nós. Oramos, ó Deus, agradecidos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor.